eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre elementos cinésicos e paralinguísticos. Nós sabemos que, para nos comunicar, nós precisamos de usar a linguagem. E o que é a linguagem? É um sistema de sinais convencionais, sistemas de sinais padronizados, que nos permite a comunicação. E vai variar de acordo com o sistema de sinais. Como assim? Quando a gente está falando das palavras, os sinais que a gente usa para comunicar são as palavras, nós estamos falando da linguagem verbal, que é pode ser a palavra escrita ou falada como meio de comunicação. Então, quando o sinal é palavra, a gente está falando da linguagem verbal. Linguagem verbal, palavra. Linguagem verbal, palavra. Agora, quando a gente está falando de todos os outros elementos que fazem parte do texto, que não são palavras, nós estamos falando da linguagem não verbal. São os outros sinais que não são as palavras. Podem ser imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura, gestos. Então, tudo isso aí pode ser usado como meio de comunicação e como não é palavra, a gente fala que é linguagem não verbal. E nessa linguagem não verbal, nesses elementos não verbais, há dois detalhes importantes que também ajudam a gente na hora de comunicar, que fazem a diferença na comunicação, que são os elementos paralinguísticos e os elementos vocálicos. Os elementos vocálicos, eles têm a ver com os sons emitidos pelo nosso aparelho fonador, mas são sons que não fazem parte do nosso sistema sonoro, do nosso idioma, mas que faz alteração na comunicação. Por exemplo, o tom, o volume da voz, a modulação da voz, a entonação, o ritmo, a respiração, as pausas, as hesitações. Então, são sons que a gente produz, mas que não fazem parte do nosso idioma, só que eles influenciam diretamente na comunicação. E na linguagem verbal, nós temos também os elementos cinésicos, que não têm a ver com os sons vocálicos. Tem a ver com o movimento e a gestualidade que trazem uma significação na forma da gente se comunicar. Por exemplo, os nossos gestos, a postura corporal, a expressão facial, o riso, o nosso olhar. Então, o contato que a gente tem com o outro pelo olhar. Então, são aspectos da comunicação, são elementos que fazem parte da comunicação, que não são palavras, que não têm a ver com a voz, mas que influenciam diretamente na nossa forma de comunicar. Então, quando a gente fala dessa questão dos elementos verbais, da linguagem verbal tem a ver com palavra. E os elementos não verbais, que tem a ver com imagem, com som, com a entonação, com o gesto, com a gesticulação, nós estamos falando de uma coisa que a gente está super acostumado a usar, mas às vezes a gente não sabe o nome. Nós estamos falando de texto multimodal. Então, quando a gente fala de texto multimodal, a gente está falando de linguagem verbal, palavra e linguagem não verbal, que é tudo que não é palavra. Então, texto multimodal, linguagem verbal e não verbal. Lembrando que linguagem verbal é palavra. E aí, para a gente entender melhor esse negócio de multimodalidade, linguagem verbal, não verbal, vamos fazer a análise de um texto. Esse texto que nós vamos analisar agora é um texto que, na verdade, é uma página da internet que se chama 1830. É do site de Samir Mesquita e foi ele que fez. E quando você acessa lá pela internet no computador, você consegue interagir com essa página. Só que pelo celular, pelo tablet não dá. Então, para a gente entender melhor, há um vídeo no YouTube que mostra como funciona essa página. O vídeo é do canal Observatório da Literatura Digital do Brasil e lá está explicando como que funciona. Vamos assistir o vídeo?
vamos analisar o print dessa página 18:30 de Samir Mesquita. O que está acontecendo aí? Quem que nós podemos... Vamos fazer uma análise aí, quem, o que, onde, quando, como, porquê, desse texto aí, que a gente vai analisar ele da forma estática, parada, mas que no original ele é dinâmico, a gente pode interagir. Então, vamos lá. Primeira pergunta, quem? Quem que a gente pode pensar que está aí nessa página, nesse texto? Como nós temos vários carros parados, quem são as pessoas que provavelmente estão aí? Vários passageiros, vários motoristas, pessoal que está lá no trânsito, que está tentando chegar em algum lugar. E o que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Quando você olha para essa foto, você vê o quê? Um engarrafamento. E onde? No trânsito. Está todo mundo lá parado em algum lugar, tentando, numa rua, tentando ir para algum lugar, esperando lá. E quando... Pela letra lá, pelo letreiro que está lá piscando, quando a gente abre o site, ele fica piscando. Está lá 18:30. E como? Como que está acontecendo? Então, algumas pessoas estão deslocando de algum lugar para outro. E todo mundo ficou lá parado. E por quê? Agora, quando a gente fala do porquê, nós vamos falar da parte interativa do texto quando a gente acessa pelo computador. Quando a gente acessa no computador, a gente clica no carrinho e o carrinho aparece um texto. Então, há vários textos nesses carrinhos, vai clicando, vai aparecendo, que são o quê? Os pensamentos dos passageiros que estão lá, esperando lá no engarrafamento. Um pensa assim, câncer. O doutor disse 90 dias no máximo, mas já estava a ponto de morte. Então, essa pessoa está preocupada com alguém que está doente, alguém que está lá triste, né? Debilitada. Outro fala assim, esta fila de carro, 1 hora vai andar. E a do transplante do coração? Será que também vai? Então, alguém que ou está na expectativa, ou conhece alguém, ou então viu uma reportagem sobre o transplante, está pensando num transplante. Outra pessoa fala assim, eu só preciso de você, mas essa única vez. Me leva para a casa da minha mãe? Então, pode ser o quê? Alguém que está terminando um relacionamento, uma filha que está brigando com o pai ou um filho. Então, há várias hipóteses. Nós temos outro também que diz assim, tinha acabado de tirar a carteira. E agora? Que caminho seguir? Imagina essa pessoa que acabou de tirar a carteira, está lá tenso no trânsito lá. O que eu vou fazer? Será que esse carro vai apagar? Onde que eu vou? Então, tá pensando naquele momento, naquela nova experiência que tá vivendo. E no outro carro tá assim, pai, tá chegando. Alguma criança, provavelmente, que tá cansado ou que tá ansioso por alguma coisa. 18:30 pode ser que tá saindo da escola, né? Então, várias pessoas, várias histórias estão juntas ali naquele engarrafamento. Quando a gente clica no carrinho, a gente tem uma visão do que pode estar acontecendo na vida daquele tanto de gente que juntou ali. O título desse texto é 18:30, porque representa o horário mais comum de engarrafamento. Porque é uma situação bem comum, mais provável de ser enfrentada quando as pessoas estão voltando para suas casas, ou então está voltando, buscando os filhos da escola, alguém está voltando do trabalho. Então, é um momento comum do dia a dia. Engarrafamento é uma coisa que, na maioria das cidades que tem muito trânsito, vai acontecer nesse horário. E você já enfrentou um engarrafamento? Como é que você fica? Você fica, pai, tá chegando? Ou você fica pensando na sua tarefa? O que você fica pensando? E o que você achou dessa forma que Samir Mesquita utilizou para produzir esse texto dele, 18:30? Do que você gostou? Tem alguma coisa nesse texto que você não gostou? Nesse texto, o Samir Mesquita, ele usou a linguagem verbal, nós temos palavras lá no painel, temos os números, e temos os textos que aparecem nos carrinhos também, como linguagem verbal, e muito também da linguagem não verbal, que tem as imagens, os sons, a animação. Então, esse texto de Samir Mesquita, ele é um exemplo de um texto multimodal, onde que a gente tem a presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, o que é isso de texto multimodal?
O texto multimodal, na verdade, é um texto com várias modalidades de linguagem. Aqui nós temos uma capa do livro de Elisa Ribeiro, da editora Parábola, que tem assim várias palavras e sendo ligados. E aí temos os exemplos de várias linguagens que pode aparecer. Ó. A narrativa, quadro, fluxograma, um infográfico, um organograma, quadros, escrita. Então, são vários exemplos de linguagens, de recursos, de elementos que podem estar no texto. Então, lembrando que o texto multimodal, ele é linguagem verbal e não verbal. E a parte que é a palavra, que são as palavras, a gente chama de linguagem verbal. Nós vimos nessa aula que é possível produzir um texto sobre o engarrafamento, uma experiência bem chata e que nos provoca tédio, de uma forma criativa e inovadora, como Samir Mesquita fez. Isso é uma prova de que a comunicação vai muito além do texto verbal, que é a parte escrita dos textos, a parte das palavras. Há tantos outros elementos. E essa mistura de linguagem verbal e não verbal resulta em textos que você já está mais que acostumada a ler, mas que você agora sabe que eles se chamam textos multimodais. Mas agora ficamos por aqui e vamos aprender mais sobre isso na próxima aula. Até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os elementos cinésicos e paralinguísticos. Quando a gente fala de elementos cinésicos paralinguísticos, nós estamos falando da linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É a parte do texto que a gente usa outros recursos além das palavras. Nós estamos falando de texto multimodal. O que é texto multimodal? É o texto que a gente está super acostumado a ver, que a gente usa em todo lugar, em todo momento, que é a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a parte do texto que a gente usa as palavras. Pode ser palavra escrita ou falada. E a parte não verbal são os outros sinais que a gente usa. São outros elementos que não as palavras. Podem ser imagens, figuras, desenhos, símbolos, o tom da voz. Então, o texto multimodal, ele tem a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que temos outros elementos que não são palavras. Para a gente entender melhor, visualizar melhor esses elementos cinésicos e paralinguísticos, trabalhar mais essa questão da linguagem verbal e não verbal, nós vamos assistir a um curta-metragem que foi traduzido em português para Coisas de Pássaros, que é um vídeo muito famoso, mas é muito divertido, bonitinho, você já pode ter visto, mas vamos assistir de novo para a gente poder analisar melhor esses elementos. Esse vídeo está no YouTube, no canal de Dinho Carvalho. Vamos lá?
como você pôde assistir, esse videozinho, ele é um curta muito bonitinho que já ganhou muitos prêmios por aí, porque ele é um vídeo muito criativo e ele trabalha muito bem com essas questões dos elementos cinésicos e paralinguísticos. Mas para a gente lembrar, a gente ter na cabeça direitinho o que é elementos cinésicos e paralinguísticos, vamos começar com os elementos paralinguísticos. Os elementos paralinguísticos são elementos não verbais do texto que têm a ver com o aparelho fonador, com sons emitidos pelo aparelho fonador. São sons vocálicos, mas que não fazem parte do nosso sistema sonoro, nosso idioma. São o tom da voz, o volume, a modulação da voz, o ritmo. A gente percebe esse vídeo que não há palavras, né? Nós temos sons, temos imagens, temos movimento, mas nós não temos a linguagem verbal, que é a palavra. Mas nós temos, dá para entender completamente o que contribui aí para a gente entender. Exatamente esses elementos paralinguísticos e cinésicos. No caso dos paralinguísticos, nós temos lá eles reclamando com o outro, a forma deles falarem, eles fofocando lá, conversando com o outro, a gente não consegue entender a linguagem, mas a gente está ouvindo os sons que eles produzem. Quando o passarinho aparece lá, né, ele chama atenção para ele. Então, a gente não tem palavra, mas tem sons, eles vão produzindo sons. Quando eles caem, que o passarinho morre de rir deles, né, a gente ouve lá os sons que eles estão produzindo. Então, é um texto muitíssimo rico, que não tem a linguagem verbal, mas que é muito tranquilo de ser compreendido por causa desses elementos paralinguísticos, que tem a ver com os sons vocálicos, que não são palavras, mas são sons que a gente produz, da forma que a gente produz, que nos ajuda na comunicação. E quais são os elementos cinésicos? São os elementos não vocálicos. São os movimentos e gestualidade significativa. Pode ser a postura, a expressão facial, o riso. Nós temos aí algumas imagens que dá para a gente reparar aí a expressão deles. Ó, tem aí um passarinho emburrado lá. Ele não está falando nada, mas ele está lá. Provavelmente está emburrado ou não quer dar papo pro outro, né? O outro, olha a cara do passarinho quando ele cai e perde os pelos tudo, fica tudo peladinho lá, e ele vê lá, que ele descobre que ele tá todo sem pelo. Olha a cara dele de vergonha, e agora? Nós temos também, quando eles percebem que vão voar, o olho assustado, temos o rosto lá, o olhar do outro pássaro. Então, são elementos que fazem a maior diferença na nossa comunicação. Não é um texto é um videozinho que não tem palavra, que são os pássaros comunicando. A gente não conhece a linguagem dos pássaros, mas eles produzem sons, que são os elementos paralinguísticos, e eles a forma deles se movimentarem, deles se comportarem, deles se expressarem, faz toda a diferença. Então, são esses elementos que a gente está trabalhando. Os elementos paralinguísticos, que têm a ver com o aparelho fonador, os sons vocálicos, e os elementos cinésicos, que têm a ver com a expressão, com a movimentação. Esse videozinho, as imagens dele, elas criam um estímulo visual que ilustra o texto e possibilita a compreensão dessa mensagem. As cenas, elas são dinâmicas, os personagens, os objetos, eles são animados, eles se movimentam, e a música, a trilha sonora, ajuda, é dinâmica e coopera para acentuar o clima da agilidade do vídeo. Então, os elementos paralinguísticos são o volume da voz, a entonação e o ritmo que eles falam. E os elementos cinésicos são as expressões faciais, a postura deles. A animação Coisas de Pássaros, da Pixar, representa bem a importância dos elementos não verbais nos textos. Apesar de ser um texto não verbal,
sem palavras, conseguimos compreender perfeitamente a sua mensagem e nos divertir através dos elementos cinésicos e paralinguísticos que enriquecem esse videozinho tão famoso. Interessante, né? Como um texto pode ser bem rico mesmo sem palavras. Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui, mas nos vemos na próxima aula. Até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre elementos cinésicos e paralinguísticos. Nós vamos agora retomar para a gente fixar bem esses conceitos de elementos cinésicos e paralinguísticos. Nós vamos lembrar que o objetivo nosso da gente fazer um texto é comunicar. Então, nosso objetivo é comunicar. E comunicar é transmitir um conhecimento, uma informação, uma mensagem. Então, comunicar é transmitir uma mensagem, algo que você quer que alguém saiba, tome conhecimento. E para realizar essa comunicação, tem que haver a compreensão da mensagem. Se houver algum ruído, pode haver uma má interpretação ou um desentendimento do que isso quer dizer. Então, para haver a comunicação, para efetivar a comunicação, tem que haver a compreensão da mensagem. Mas o significado dessa mensagem, ele é construído não só por um sinal, mas por um contexto geral. Nós utilizamos tanto as palavras como não palavras. Como assim? A gente usa para construir um texto as palavras lá do alfabeto que a gente já acostumou a fazer, que a gente foi alfabetizado, palavras que a gente escreve ou fala. Nós utilizamos, então, as palavras e os outros elementos que não são palavras para nos comunicar. E esses elementos, as palavras e os outros variados elementos, eles vão definir o tipo de linguagem. O que é linguagem? Linguagem é um sistema de sinais convencionais, ou seja, sinais padronizados que permite a comunicação. E vai variar, a linguagem ela vai variar de acordo com o sistema de sinais. Se os sinais forem as palavras, nós utilizarmos palavras para nos comunicar, nós vamos falar da linguagem verbal. Pode ser a palavra escrita ou falada. Então, linguagem verbal, nós estamos falando de palavra. Linguagem verbal, nós estamos falando de palavra. Linguagem verbal, palavra. E a linguagem não verbal é tudo que não é palavra. Os sons, os desenhos, as animações, a iluminação, tudo isso aí ajuda na construção do texto. E esse texto que a gente usa a linguagem verbal e não verbal, a gente chama de texto multimodal. É um texto que você hoje, eu acho que você não está só. Nenhum livro que a gente abre mais que tem palavras, a gente encontra só palavras. Então, se a gente for observar bem, todo texto ele é multimodal, porque ele usa mais de uma linguagem. Então, a gente vai gravar que o texto multimodal, ele tem a linguagem verbal, que é a parte das palavras, e a linguagem não verbal, que são todos os outros elementos que podem estar presentes e que ajudam à construção do sentido geral do texto. Texto multimodal, linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, nós estamos falando de palavras. Se a gente gravar que a linguagem verbal é a palavra, a gente não vai errar que a não verbal são todos os outros elementos. Então, texto multimodal, linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, palavra. Então, são os elementos que vão junto na voz. Quando a gente fala, a gente expressa de uma forma. Então, esses elementos que estão lá interferindo, que estão modificando a forma com que a gente fala, como a gente produz o som, a gente chama de elementos paralinguísticos. Agora, os elementos cinésicos, eles não têm a ver com a voz.
Cinésico significa relativo à cinesia. E cinesia é a capacidade de se movimentar. Tem a ver com mobilidade, com movimento. É a designação genérica da ciência do movimento. Então, quando a gente falar de elemento cinésico, nós vamos lembrar de movimento. Então, são os elementos que não têm a ver com a voz, tem a ver mais com a forma de movimentar os gestos, né? A forma de expressar é a postura, a expressão facial, o riso, o olhar. Então, esses elementos, eles não estão na voz, mas eles estão na forma de se expressar. Mas e aí? A gente aprendeu que existe a linguagem verbal, que é palavra, linguagem não verbal, que são os outros elementos do texto multimodal, que é a linguagem verbal e não verbal. E nesses elementos não verbais, existem dois elementos importantes, que são os paralinguísticos, que são aqueles elementos que saem junto com a voz, que pode ser o tom, o ritmo, o volume, e os cinésicos, que é a expressão, é a postura. Mas e aí? O que isso tem a ver na prática? Para que a gente estuda isso? É importante a gente estudar porque a gente tem que prestar atenção tanto na construção da parte verbal quanto não verbal do nosso texto. Porque, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma apresentação. Você ensaiou lá, você sabe direitinho o texto que você vai falar. Mas, na hora de apresentar, você não usa o tom correto. Você fala uma palavra, não está de acordo. A sua forma de falar não está, a sua expressão não está boa. Então, parecem detalhes, mas que eles podem ou contribuir para ser uma excelente comunicação ou derrubar completamente a sua comunicação. Então, por isso que é importante a gente saber trabalhar esses elementos aí. Qualquer texto, ele pode ser multimodal, desde que misture mais de uma linguagem, em que a gente não precisa se preocupar com essa questão dos elementos paralinguísticos e cinésicos, são os textos estáticos. Mas, quando a gente fala dos textos multimodais dinâmicos, que tem movimento, aí a gente tem que pensar nisso, que são as animações, os vídeos, os áudios, por exemplo, que a gente não pode descuidar desses elementos paralinguísticos e cinésicos. Tá, então, os elementos paralinguísticos cinésicos, eles têm a ver com a voz, que vai junto com a voz. É o tom, o volume da voz, o ritmo, a respiração e as pausas, hesitações. E os elementos cinésicos são os não vocálicos, os nossos gestos, a nossa postura corporal, expressão facial, até a forma que a gente ri, o olhar. Tudo isso faz diferença na nossa comunicação. Você percebeu a importância de estudarmos os elementos paralinguísticos e cinésicos de um texto? Para nos comunicar, usamos muito as palavras, a linguagem verbal. Mas ela sozinha não dá conta de expressar tudo o que muitas vezes desejamos, precisamos. Por isso, é importante prestar atenção em recursos como o tom e o volume da voz, a entonação, ritmo, pausas e hesitações. Também nos nossos movimentos e gestos, postura corporal, expressão facial, o nosso olhar. Tudo isso fala juntamente com as palavras e muitas vezes além delas ou até mesmo sem elas. Que você busque cada vez mais desenvolver suas habilidades com a comunicação não verbal. Ficamos por aqui, nos vemos nas próximas aulas e até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Santos, professora de língua portuguesa, e hoje para o 6º ano vamos falar sobre discussões orais de temas controversos. Vamos lá? O que você sabe sobre opinião? Ou sobre argumento ou debate? Você já ouviu falar sobre isso? Bem, no gênero oral,
que tem por finalidade discutir um assunto polêmico. Nós temos essas questões envolvidas. Além disso, nós temos ideias baseadas em fatos, dados, estudos que podem comprovar a minha opinião. Na verdade, a minha opinião não é simplesmente eu dizer é isso ou aquilo e pronto, né? Podemos provar. Também temos aquele pensamento pessoal sobre determinado assunto. É sua opinião, seu ponto de vista, ok? Bom, nós temos então as discussões orais. O gênero oral é aquele que tem como suporte a voz humana, que é vista como uma característica particular que tem o som produzido pelo aparelho fonador e que foi produzido para ser realizado oralmente, utilizando-se a voz humana, independentemente de ter ou não uma versão escrita, ok? Você pode escrever e ler em voz alta ou simplesmente falar sem ter a versão escrita. Então, nós vamos entrar agora no debate, que é o gênero do discurso oral. E esse gênero tem por finalidade defender uma opinião, argumentar, etc. Este gênero é marcado pelo discurso persuasivo, ou seja, procura convencer o público-alvo, um auditório particular ou universal, acerca da plausibilidade da opinião defendida. O que é plausibilidade? Ou seja, a veracidade, a verdade daquilo que você está dizendo. Bom, o debate é organizado em torno de, ao menos, 3 pessoas. 2 debatedores e um moderador. Vamos ver como isso funciona. Vamos conhecer a estrutura desse gênero. Temos primeiro o tempo de fala. A cada participante debatedor é dado o delimitado tempo de fala igual para expor sua opinião, fazer ou responder perguntas. Temos também as estratégias. São mecanismos de persuasão, exemplos baseados em fatos, argumentação através do exemplo, argumentos em geral. Ainda também temos as regras e o público-alvo. O que é? Bom, nas regras, a gente tem um conjunto de informações que dizem como será organizado o debate. Tempo de fala de cada participante, por exemplo. E o público-alvo. O público-alvo diz respeito a todos os grupos de pessoas que se interessam pela temática que será debatida. Há sempre um público específico e um público mais geral, ou seja, aquele público que realmente gosta daquele assunto. E, não menos importante que os outros, o tempo de duração é delimitado conforme as regras descritas no início do debate. Ficou claro? Agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso na prática. Você já ouviu falar sobre discussão que gera controvérsias? Essa daqui eu acredito que você já viu. Eu vou falar biscoito ou bolacha? Alguns dizem biscoito, outros bolacha. E aí? Como você diz? Essa tirinha aqui, nós vamos debater um pouquinho e refletir sobre essas questões. Acabei de fazer uma fornada de biscoitos para você vender. Biscoito? Isso é bolacha? É biscoito, é bolacha. Bom, a partir disso, vamos refletir sobre essas questões. Qual o tema da discussão da tirinha? Você sabe? E para você, o que é certo? Biscoito ou bolacha? Bom, para poder chegar a uma conclusão, o que as personagens precisarão fazer? E aí? Lembra que a gente falou sobre o debate, sobre a discussão? Sobre chegar em um consenso? Vamos lá. Nós temos agora um vídeo que vai esclarecer essa dúvida. Preste bastante atenção e saiba se é um ou outro, ou se podem ser os dois, na verdade. Afinal de contas, isso aqui é uma bolacha ou é um biscoito? A famosa polêmica em que alguns consideram como bolacha e outros como biscoito. No vídeo de hoje nós vamos solucionar então de vez essa grande polêmica, que alguns chamam a bolacha de biscoito e outros chamam o biscoito de bolacha. Qual que é o certo? Bom, em primeiro lugar, não existe um termo correto para isso. Tanto você determinar que aquele alimento é uma bolacha como um biscoito, podemos dizer que está correto. A palavra biscoito, ela vem do latim e significa que algo foi cozido 2 vezes. Bis coctus.
E quem mais se enquadra, que se encaixa nessa descrição, são os recheados. Isso porque eles são assados 4 vezes para que eles possam ter uma durabilidade maior e continuarem crocantes. A palavra bolacha também vem do latim bulla atia, que significa objeto esférico pequeno. Agora, na história do nosso país, do Brasil, a palavra biscoito ela é mais antiga do que a palavra bolacha. Então, para resumir, o que mais associa àquele alimento recheado é a palavra biscoito. E quando você vê algo que não tem recheio, refere-se a ela como bolacha. Ficou fácil, então. Recheado, biscoito. Sem recheio, bolacha. Como fazer um debate? Qual a utilidade de um debate? Vamos ver se isso vai ajudar a você a entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeira coisa, troca de ideias. As pessoas têm opinião diferente, não é verdade? Confrontos de pontos de vistas e opiniões. Ou reflexão. Ainda temos a entrada de informação. A desinibição para tomar a palavra. O que é isso? Você espera que o outro fale para que você também fale. Saber defender as suas ideias. Não é brigar, tá? É defender as suas ideias. Saber conversar. Saber ouvir. Nem sempre nós devemos só falar. Se você está em um debate, você fala e espera que o outro fale. E você aguarda a sua vez para rebater o que foi dito, não é verdade? Que temas podem ser abordados? Vamos ver alguns principais temas. Crise econômica gerada pela pandemia. Acabamos de sair de uma, né? Na verdade, ainda estamos saindo dessa pandemia. Bom, o futuro da educação. Questão indígena. Racismo no Brasil e no mundo. Vacina. Eleições no Brasil. E ainda saúde mental. Aqui nós temos uma imagem que vai representar um pouquinho de como poderia desenvolver, então, esse debate. Dar a tua opinião. Como você pode dar a sua opinião? A meu ver, pessoalmente, considero que... Ou concordar. Estou plenamente de acordo. É evidente. Ou mesmo discordar. Discordo em absoluto. Não posso concordar. Ou também pedir um esclarecimento. O que quer dizer com poderia explicar melhor? Ou também concluir uma exposição. Resumindo, numa palavra, então essas são formas que você pode introduzir a sua fala, colocando os diversos pontos desse debate. Na aula de hoje, vimos o conceito de debate, aprendemos sobre a estrutura do debate regrado e nós vimos como devemos agir em uma discussão oral. Ficou claro para você? Se ficou, espero que você goste. Assista novamente esse vídeo e você verá que há muitas formas de discutir e dar a sua opinião sem que gere uma briga, não é verdade? Não se esqueça de revisar, compartilhar com os colegas e professores. Um abraço apertado. Até a próxima, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Larissa Santos, professora de língua portuguesa, e hoje, para o 6º ano, vamos dar sequência no tema Discussões Orais de Temas Controversos. Bom, vamos primeiro selecionar o tema do debate regrado. Na aula anterior, nós havíamos falado sobre isso, lembram? A vacina. Esse aqui seria um dos temas possíveis. Observe bem essa charge. Movimento contra vacinas. Ninguém da minha família toma vacina? Por que não acreditamos nessa bobagem? E cadê sua família? Tá todo mundo lá em casa com sarampo. E aí, pessoal? Não tomam vacina e estavam doentes. Bom, outro tema possível. A lei da palmada. Quem aí nunca ouviu falar, hein, 6º ano? Observe bem essa charge, em que fala sobre a lei da palmada. Boa! Quero um tablet!
grita o garotinho e aponta para o tablet. Desesperado atrás do balcão, diz: compre logo, ou vão pensar que a senhora bateu nele. E aí, você concorda? Será que todo mundo pensaria dessa forma? Ou seria também uma forma de enxergar que é apenas uma atitude da criança? Seria um tema para pensarmos e discutirmos, na verdade. Agora, esse tema, eu acredito que também é muito interessante. Pense comigo, o uso do celular em sala de aula. Enquanto isso, na sala de aula, sorria, você está sendo filmado. O professor constrangido e um aluno com o celular apontando para o professor. Será que é legal? É um tema para discutirmos, é verdade? Primeiro, vamos elaborar as regras para o debate. O primeiro ponto a ser discutido é qual o papel de cada grupo. Você sabe? Dentro desses grupos, nós também devemos pensar que para o debate temos o tempo para a réplica e para a tréplica. Ainda também devemos pensar que para esse debate, o que cada grupo irá falar? Cada um terá a sua vez ou haverá um representante? Lembramos que estamos falando de um grupo, não apenas de uma pessoa. E também, no quarto ponto, temos o que é proibido fazer durante o debate. Será que tem alguma coisa que não é permitido ou tudo vale no momento do debate? No quinto ponto, devemos pensar que sanções ou punições devem ser aplicadas para quem desrespeitar as regras. Fica aí esses pontos para serem questionados antes de iniciarmos o debate. Como agir em um debate regrado, pessoal? Como já diz o nome, ele é regrado, ou seja, esse debate tem regras que devem ser cumpridas ou o debatedor estará fora do debate. E você não quer ficar de fora, né? Preste bastante atenção na seguinte regra. Não se julgam pessoas, mas sim as ideias. No momento do debate, você não vai estar contra a pessoa, mas sim a ideia, contra ou a favor. Jamais a discussão deve ser levada para o lado pessoal. Ainda temos o seguinte ponto. Não se interrompe a exposição do outro. Deve haver igualdade de tempo para cada participante expressar as suas ideias em igualdade de condições. Ou seja, mesmo que você não está de acordo, você deve esperar que o oponente finalize. No ponto seguinte, os participantes devem evitar repetir os argumentos. Se você já disse, já foi ouvido, então deve colocar novos argumentos para serem debatidos. Quando um debatedor contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, ou seja, você vai responder aquilo. E em resposta à réplica, pode-se pedir a tréplica, ou seja, falar novamente sobre o assunto, respondendo aquilo que foi dito. O que depende apenas de um acordo entre os participantes e o moderador, antes de iniciar o debate. Isso deve ser colocado tudo antes do começo. Porque depois de começar o debate, pode causar problemas se as regras não ficaram claras, pessoal. Bom, os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate. Todo mundo sabe das regras, então devem cumpri-las, ok? Em um debate, você vai discutir, você vai contestar, polemizar, argumentar, convencer, persuadir, defender um ponto de vista. Todos esses pontos serão feitos no momento do debate. Agora vamos para uma sugestão de um debate desses temas que foram propostos. Temos aqui o primeiro. As vantagens que a internet pode proporcionar compensam os problemas que ela pode provocar? Outro tema sugerido. Consumir produtos piratas deve ser considerado tão grave quanto comercializá-los? Esse tema aí é bem interessante, não é verdade? Ainda temos a mídia e a publicidade são responsáveis pela busca de uma imagem padronizada de beleza? É um tema muito interessante, não é verdade? Principalmente para aqueles que ficam aí preocupados com a imagem. Bom, e esse aqui que nós falamos no começo? Celular na escola, proibir ou usar em favor da educação? Será ser interessante? Ou não devemos usá-la em momento nenhum? Veja algumas matérias interessantes para refletirmos sobre essa questão do celular. Esse ponto aqui diz o seguinte:
a escola que se empenha em inquietar o jovem, confrontando-o com questionamentos e conteúdos que ajudam a entender o mundo em que vive, não deve temer a tecnologia, mas problematizá-la. Essa fala é de Catarina, uma especialista em psicologia da educação, que defende o uso do celular. Também temos as diretrizes de políticas da Unesco para a aprendizagem móvel. Neste documento, a Unesco elenca os benefícios da aprendizagem móvel, como assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula, criar novas comunidades de estudantes e auxiliar estudantes com necessidades educacionais especiais, entre outros. Agora nós temos aqui 5 motivos para ligar o celular na sala de aula. Você que gosta, vamos ver aqui se esses pontos a favor vai te ajudar. Primeiro, os alunos já nasceram no mundo digital. Segundo, oferece experiência de aprender em contextos diversos. Terceiro, oferece espaços para ouvir músicas e podcasts e assistir videoaulas. Olha que interessante, você poderia me assistir durante a aula. Outra coisa, é um ambiente que conecta os alunos até na hora de estudar. Outro ponto interessante, faz parte da rotina dos estudantes na busca por conhecimento. Agora, você, durante o debate, vai colocar os pontos negativos. Primeiro, a falta de concentração em aula. O professor alega isso, né? Você vai ficar distraído com o celular e não vai prestar atenção. Bom, outro ponto, o estresse em sala de aula. Muita informação para assimilar. Outro ponto negativo, baixo desempenho nas notas. Um problema, não é verdade? O outro ponto negativo, a falta de visão. Pode prejudicar a visão. O excesso de celular. E o último ponto, o bullying virtual, que além de ser feito presencialmente, poderia ser feito com o telefone também. Todos esses conceitos foram mostrados para que você entenda que quando se trata de um debate, existem 2 lados e pontos de vista diferentes e você pode argumentar a favor ou contra. Com base nas informações coletadas, vamos levar para o nosso dia a dia em sala de aula a definição e prática do debate, pensando que você não vai estar contra a pessoa, mas sim contra a ideia ou a favor da ideia. Ok? Então, todos esses conceitos foram feitos para que você aprenda sobre isso. Até a próxima aula, pessoal! Abraço!